Boa noite, Luciana. Boa noite, André. A quem eu agradeço imensamente pelo convite. Boa tarde, boa noite, né? Final de tarde, entrando na noite. Boa noite, o Fernando Pena também, que está aqui, grande companheiro aí de luta. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Depois dessa fala de André, a gente já poderia, né, ir para o debate, estava tudo certo, né? Mas que honra poder participar desse momento desse evento, nesse momento tão peculiar do nosso país, e que, na verdade, é um momento de várias reincidências, né? Esses processos que nós estamos vivenciando agora, eu acho que o fascismo, né? Ele está sempre nos rondando, sempre de alguma forma. E aqui fazer uma fala que a Andréia já deixou aí, já preparou o meio de campo em relação à questão das escolas cívico-militares, e a gente falar aqui sobre essa questão de como essa pedagogia do quartel, na verdade, torna a escola um espaço da anti-educação. É importante entendermos como é ou como tem se dado a organização dessa escola a partir da gestão das polícias, das diferentes forças, né? E aí, para dizer aqui de que escola nós estamos falando das nossas escolas públicas, civis, e que por decisão de gestores, num determinado momento, e aí nós estamos vivenciando esse momento, passam as gestões dessas escolas ou os comandos dessas escolas para policiais das diferentes forças, né? Até então, nós estávamos lidando com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, e com o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, o PECIM, tem aí a questão das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, desses oficiais, podendo atuar dentro da escola, né? E aí eu acho que para quem está acompanhando, viu, inclusive, que o Estado do Paraná fez uma chamada aí para contratar mais de 500 militares para as escolas que o Estado está militarizando, que pela lei do Paraná estava em torno de 215 escolas a serem militarizadas, de uma lei de dezembro de 2019. Fazer esse debate aqui requer que a gente volte, né, como a Andréa bem começou, a Paulo Freire. O Paulo Freire, que no livro Pedagogia da Esperança dizia da importância de que nós desenvolvermos uma educação e, por ser educação, haveria de ser uma educação corajosa, uma educação que propusesse ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre o seu tempo, sobre suas responsabilidades, sobre seu papel em cada época que vive. E eu acho que os últimos acontecimentos e o 7 de setembro de ontem traz aí um panorama da importância desse evento e da importância desse debate e da importância de pensarmos uma educação que não esteja pautada na pedagogia da opressão, e muito mais, e sim na pedagogia do oprimido, que não esteja pautado na pedagogia do quartel. Porque, na verdade, quando a escola passa a funcionar a partir da lógica dos regimentos militares, a pedagogia da escola, que talvez fizesse muito bem nos quartéis, passa a dar lugar à pedagogia do quartel. Então, a lógica de funcionamento dos quartéis, né, os comandos, tudo aquilo, começam a funcionar dentro da escola. E nesse momento, como tantos outros, é muito bom a gente pensar isso também a partir do Adorno, né? E o Adorno, quando estava lá no final da década de 50, década de 60, quando discutia a questão do totalitarismo, como discutia a questão dos campos de concentração, ele dizia que a desbarbarização, né, a necessidade de uma educação contra a barbárie e que a desbarbarização da humanidade teria que ser o pressuposto mais imediato da sobrevivência e logo deveria ser o objeto da escola, por mais restritos que fosse seu alcance e suas possibilidades. Todas as ações das escolas deveriam se voltar para o desenvolvimento de uma educação contra a barbárie, para evitar que Auschwitz se repetisse, que os campos de concentração se repetissem e as barbáries
nós podemos, né, traduzir as barbáries nos nossos dias, nesse conjunto de ações que nós vivenciamos, inclusive com o comandante do país, né, o chefe da nação, junto com grupos da população, conclamando, em nome da democracia, um golpe na democracia, ferir de morte a própria democracia. Em debate lá no final da década de 50, o Adorno defendeu a tese de que combater a barbárie era a questão mais urgente da educação. O Adorno entendia que impedir que tudo aquilo se repetisse, tudo aquilo que aconteceu no campo de concentração se repetisse, era a primeira e mais importante e maior exigência da educação, pois contra a barbárie toda a educação deve se dirigir. E se é contra a barbárie que nós estamos lutando, como é pensar a escola na lógica do quartel? Então, a escola pensada na lógica do quartel é a escola que desenvolve a educação para a barbárie e não a educação contra a barbárie. E a gente vai trazer alguns elementos desse processo para mostrar por que essa não é uma educação contra a barbárie. E eu lembro que o Adorno, no livro, nos textos do livro Educação e Emancipação, ele sempre dizia, ele se perguntava se era possível, por meio da educação e por qual educação, combater ou evitar a barbárie de modo decisivo. A conclusão que o Adorno chega é que isso só seria possível por meio da educação para a emancipação. Mas para isso era preciso mudar os objetivos da educação. E talvez isso seja muito importante para nós nos perguntarmos qual é o objetivo da nossa educação, qual foi o objetivo desenvolvido dentro das nossas escolas, qual é o objetivo quando se volta à escola para a questão dos resultados, para a gestão de resultados, para as avaliações de larga escala. Essa é a educação para o desenvolvimento de sujeitos e seres humanos, ou é uma educação exatamente para a construção de soldados bem comandados e produção de resultados? Mas o Adorno colocava exatamente, né, que essa educação para a emancipação era educação que poderia evitar o impulso de destruição imanente, que aumenta o perigo de que toda civilização venha a explodir. Justificaria a reordenação de todos os objetivos educacionais para se evitar isso. E quando eu vejo o desfile de 7 de setembro, quando eu vejo grupos da sociedade se organizando contra a democracia, nós devemos nos perguntar qual é a educação que nós temos que desenvolver e o quanto a organização da educação, pela lógica da militarização, não está voltada exatamente para nós vermos o que nós vimos ontem nas ruas desse país e que nós temos visto nos últimos anos sendo disseminados nesse país. Qual é a necessidade, por que tanto se quer controlar a escola, controlar o que se debate na escola, o que se discute na escola, controlar o que os professores, que os educadores, que as educadoras podem fazer na escola. E aqui eu vou trazer um outro educador muito importante no debate da escola pública, da educação pública, que é Anísio Teixeira, que sempre apontou a educação como um direito, o direito dos direitos, não porque ela sozinha resolvesse as questões, mas para Anísio a educação era o direito que nos daria as ferramentas para lutar para lutar por todos os demais direitos, inclusive pelo direito de viver num país democrático, pelo direito de sonhar, pelo direito de querer um outro mundo, um mundo diferente desse que nós estamos vivendo. Então, ele dizia que a educação era o direito que deveria criar condições para que todos os sujeitos pudessem desenvolver todas as suas potencialidades. E a escola, para Anísio Teixeira, era a instituição por excelência dessa educação. Era a instituição que armaria o povo para a conquista da igualdade fundamental entre os homens. Contudo, a escola de que falava o autor não era qualquer escola, mas a escola pública, apresentada como condição para a construção da democracia, pois a ela caberia a formação de todos os sujeitos, por meio de oferta de uma educação laica e livre de discriminações e de um Estado que fosse igualmente livre. O Anísio dizia que, em sua composição com outros regimes,
a desvantagem maior da democracia era de ser o mais difícil dos regimes, mas por isso mesmo o mais humano e o mais rico. Ele dizia que todos os regimes, desde os mais mecânicos e menos humanos, dependem da educação. Mas a democracia depende de se fazer do filho do homem, graças ao seu incomparável poder de aprendizagem, não um bicho ensinado, mas um homem. Assim, embora todos os regimes dependessem da educação, dizia Anísio, a democracia dependia da mais difícil das educações, a de maior quantidade de educação e a de maior qualidade de educação. Ele dizia que havia educação e educação, né? A educação que é treino, que é domesticação, e a educação que é formação do homem livre e sadio. A educação para alguns e havia educação para muitos, e há educação para todos. E ele dizia, a democracia é o regime da mais difícil das educações, a educação para o qual todos os homens e todas as mulheres aprendem a ser livres, bons e capazes. E por que nós dizemos que a educação, na lógica da educação cívico-militar, ela é a anti-educação? Se essa educação que os nossos autores do Paulo Freire, do Anísio Teixeira, do Adorno, de todos esses autores que a André já trouxe antes de mim, é essa educação para a constituição de um mundo livre, justo, democrático, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade ou de uma escola que não naturaliza o racismo, que não naturaliza o feminicídio, que não naturaliza o machismo, que não naturaliza tantos preconceitos, tantas fobias. Se essa é a escola que nós precisamos construir, por que queremos construir uma escola em que nada disso pode ser debatido? Essa escola cívico-militar, ou essa escola militarizada, é a escola que abre a possibilidade de que façamos esse debate, de que levamos as questões da nossa sociedade e a necessidade de transformação e de desnaturalização das barbáries que vivemos, pode ser feita dentro dessa escola cívico-militar. Se a gente olhar a lógica dos regimentos das escolas e dos quartéis, nós perceberemos que isso não é possível dentro de uma escola militarizada. Então, se eu pego, por exemplo, os regimes, os regimentos, os manuais, de funcionamento das escolas cívico-militares de alguns estados, e aí eu vou pegar o daqui do Distrito Federal, que está dentro do meu quadrado, para trazer alguns exemplos. Então, um dos objetivos, além dos princípios da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases, o regimento vai trazer outros princípios específicos do militarismo e não da educação. Então, ele vai dizer que o objetivo é facilitar da escola e do processo educativo, é facilitar a construção dos valores cívicos e patrióticos, e nós ouvimos muito isso nas manifestações antidemocracia ontem, aos estudantes das unidades de ensino, aumentar a disciplina e o respeito à hierarquia. Nós, nessa lógica de educação e de escola, que temos que desenvolver essa educação que estávamos defendendo, inclusive a partir de um conjunto de autores, as relações não podem ser hierárquicas. A construção de tudo isso depende de relações horizontais e não de relações verticais. E aí, isso faz parte do regimento da escola, mas o regimento, o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, que traz elementos comuns a todos os estatutos das polícias militares, vai definir que a hierarquia e a disciplina são a base institucional da PM, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico. O parágrafo 3º do artigo 13 do Estatuto vai dizer que a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos policiais militares em atividade ou na inatividade. Não por um acaso, os regimentos das escolas cívico-militares trazem exatamente essas questões que dizem, por exemplo, que os estudantes têm que obedecer um conjunto de normas e regras e vão ter as punições para quem desobedecer. E essas normas e essas regras são pensadas
por um conjunto de sujeitos na lógica da hierarquia. E aí, relembrando também a discussão que o Anísio Teixeira traz sobre a escola e o seu espaço, e a importância que a escola tem, que a educação tem para a construção da democracia, ele vai dizer que não é possível ter democracia sem educação, então a educação é a base da própria democracia. Ele vai dizer que a educação nas democracias, essa educação intencional, organizada, não é apenas uma necessidade desse tipo de vida social, ou seja, da vida democrática, mas a condição mesma de sua realização. E a escola? A escola, diz Anísio, é uma comunidade com seus membros, seus interesses, seu governo. Se esse governo não for um modelo de governo democrático, está claro que a escola não formará para a democracia. Diretores, professores e alunos devem organizar-se de forma que todos participem da tarefa de governo, com a divisão de trabalho que se revelar mais recomendável. A participação de todos, o sentimento de interesse comum é essencial ao feliz desempenho da missão educativa da escola. Então, essa lógica dessa escola e dessa educação está exatamente na contramão, é contrária à lógica da educação militarizada, da educação na lógica da militarização. A portaria do Distrito Federal, que define o regimento das escolas cívico-militares do Distrito Federal, vai dizer que só permanecerá na escola quem se adaptar às normas estabelecidas nesse espaço, o que vai demonstrar que nessa relação que se diz que a gestão que será feita na escola é a gestão administrativa ou a gestão disciplinar, além de separar o inseparável, que é a questão disciplinar, não na lógica da obediência, mas na construção coletivas de regras comuns de convivência, não se separa administrativo e disciplinar, que precisam funcionar a bem do pedagógico, e o pedagógico é constitutivo da lógica administrativa e da construção da disciplina compreendida numa forma diferenciada. Então, o artigo da portaria, inclusive, né, como eu disse, essas escolas são escolas civis que sempre funcionaram, é a escola de todas as tribos, de todos os grupos, e isso faz a beleza da escola pública, porque ela não pode escolher quem nela estuda. Essa escola estava funcionando e a polícia entra na escola depois para fazer a gestão. Mas quem é que define nessa lógica entre civil e militares? Quem define quem fica e quem sai? A portaria vai dizer que fica assegurada aos estudantes matriculados nas escolas de gestão compartilhada o direito de transferência para outra unidade escolar da mesma região, caso não aceite as regras da gestão compartilhada. E fica assegurado aos professores já lotados nas escolas de gestão compartilhada, o direito de transferências para outras unidades educacionais da mesma região, caso também não aceite as regras da gestão compartilhada. Então, a portaria por si só já define que nessa lógica entre civis e militares, se os civis não aceitarem as regras impostas pelos militares, eles que saiam. É a lógica do pede para sair. Se você não está satisfeito com o que a sua escola foi transformada, peça para mudar de escola. Segundo o artigo em questão, entre os princípios que nortearão o trabalho pedagógico dessas escolas estão aqueles típicos do militarismo e alheios, né, à escola, como, por exemplo, hierarquia e disciplina, patriotismo e cidadania, civismo, meritocracia, lealdade e amizade, aspectos que não compõem os nossos regimentos e os nossos projetos político-pedagógicos. O artigo 1º do regimento das escolas do Distrito Federal, das escolas cívico-militares do Distrito Federal, vai dizer que, com base nos princípios da justiça e equidade, bem como visando a pessoa humana em desenvolvimento, o regulamento das escolas cívico-militares do Distrito Federal tem por finalidade, veja bem, tem por finalidade especificar e classificar as faltas disciplinares praticadas pelos alunos
enumerando as causas e circunstâncias que influem em seu julgamento, bem como enunciar as medidas disciplinares, estabelecendo uniformidade do critério utilizado em sua aplicação. No mesmo sentido, se a gente pega o Estatuto da Polícia no Distrito Federal, o artigo 42 vai dizer que a violação das obrigações ou dos deveres policiais dos policiais militares constituirá em crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou a regulamentação específica ou peculiar. Assim, o índice do regulamento dos colégios cívico-militares do Distrito Federal parece conter normas atinentes não a uma instituição escolar, mas muito mais, né, ao regimento interno da PM. As medidas disciplinares previstas nesse regimento ou no regimento das escolas caracteriza-se como penalidade de caráter, que chama de caráter educativo, e tem como objetivo, segundo o regulamento, a preservação da disciplina escolar, da moral e dos bons costumes, considerados elementos basilares e indispensáveis à formação integral do aluno e ao pleno exercício da cidadania. E traz essas faltas, então, ou as punições. A primeira é a advertência oral, depois vem a advertência escrita, depois vem a suspensão de sala, ações educativas e transferência educativa. E vai dizer que essa transferência educativa é para o bem e a segurança do estudante. E cabe nos perguntar, quando uma escola diz que para a segurança do estudante ele precisa ser transferido dela, em que nós transformamos essa escola? Um outro elemento que começa a fazer parte das escolas cívico-militares também é a questão de ações, né, e sentidos próprios do militarismo, como prestar continência e a questão do sentido, né? Esses são dois comandos mais importantes na lógica da hierarquia e da disciplina tipo dos militares, né? E são os movimentos com maior nível de detalhamento quando da sua descrição no manual do aluno das escolas cívico-militares. E o nível de detalhamento é tal que ele vai dizer que o aluno precisa ficar com os calcanhares unidos, pontas dos pés voltados para fora, de modo que forme um ângulo de aproximadamente 60 graus. O corpo levemente inclinado para frente, com o peso distribuído igualmente sobre os calcanhares e as plantas dos pés, e os joelhos naturalmente distendidos. O busto aprumado com o peito saliente, ombros na mesma altura e um pouco para trás, sem esforço. Os braços caídos e ligeiramente curvos, com os cotovelos um pouco projetados para frente na mesma altura. As mãos espalmadas, coladas na parte exterior das coxas, dedos unidos e distendidos, sendo que o médio deverá coincidir com a costura lateral da calça, cabeça erguida e o olhar fixo para frente. E a gente precisa se perguntar sobre essas questões, né? Ou como Adorno trazia esses elementos para a gente pensar a lógica da democracia e a lógica dessa escola que deveria servir para desenvolver projetos educativos voltados para a sociedade democrática, ou olhar, como André falou, que as pessoas recorrem à Constituição, quando nós recorremos ao artigo 205 da Constituição, que vai dizer que a educação precisa desenvolver plenamente o sujeito, né? E como é que a gente desenvolve um sujeito numa escola uniformizada? Porque na escola militarizada a gente faz a uniformização dos corpos, das mentes, das formas de agir, de pensar, de se comportar, de se movimentar, de se vestir. Então, quando nós militarizamos as escolas e uniformizamos, nós negamos o desenvolvimento pleno do sujeito, como a Constituição nos diz. Essa escola é a negação do sujeito, porque se nós tivermos que desenvolver todas as capacidades dos sujeitos e olharmos os sujeitos como sujeito, nós não deveríamos uniformizar a forma de ser desses estudantes na escola. E o Adorno vai dizer que em uma democracia, defender ideias contrárias à emancipação é um antidemocrata, né? Quem defende essas ideias é um antidemocrático.
pois uma democracia com o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. A gente precisa pensar numa escola em que é penalidade ter álbum de figurinha, manifestar afeto, entrar na sala de aula no horário do recreio, criar comandantes de turmas que servem para dedurar seus colegas e professores, o quanto nós estamos formando para essa democracia ou exatamente para a barbárie e logo, ao invés de ser uma educação, se torna uma anti-educação. O Anísio dizia que os processos democráticos da educação requerem, assim, que antes de tudo exista condições reais para as experiências formadoras. A escola somente de informação e disciplina imposta, como a dos quartéis, pode adestrar e ensinar, mas não educa. Nessa escola, a democracia, se houver, será a dos corredores, dos recreios, dos intervalos de aula, desordenada, ruidosa e deformadora. No caso das escolas militarizadas e suas normativas, não há possibilidade nem da democracia desordenada, ruidosa e deformadora, pois os ruídos são proibidos, o recreio é vigiado e contido, e circular nos corredores constitui falta grave, que pode ser considerada perturbação dos colegas. Muito obrigada e desculpe se eu ultrapassei o tempo, viu, Luciano?